E aí, galera, beleza? Bom, nós vamos agora começar a trabalhar com o estudo gasoso, estudo dos gases. Nós temos várias e várias aulas de estudos gasosos, essa é a primeira, módulo 11, está na apostila 2, do setor 132. E os exercícios basicamente estão na página 395. Bom, enfim, por que a gente tem que trabalhar com o estado gasoso? Por que é um dos únicos estados que a gente trabalha? Porque eu não sei se você lembra da primeira aula, o estado gasoso é o único que tem tanto pressão quanto volume, tudo é variável. É diferente do estado sólido, na qual o formato é fixo, o volume é fixo. Já no estado gasoso, tudo é variável. Pressão, volume, temperatura. Então, para começar a trabalhar com essas transformações gasosas, nós temos que saber trabalhar basicamente com as variáveis de estados. Ou seja, o que vai variar no estado gasoso? Basicamente, nós temos três, que para quem daqui uns 2, 3 módulos vai ficar bem claro, é o famoso PVT, ou seja, é a pressão, é o volume, é a temperatura. Então, a primeira variável de estado que a gente vai trabalhar é chamado volume. E qual que é a definição de volume? O volume é definido, no caso do estado gasoso, com o próprio volume do recipiente, que basicamente tem a ver com a distância entre as moléculas gasosas. Quanto maior for a distância entre as moléculas gasosas, maior vai ser o volume. Uma transformação, uma unidade muito utilizada seria o litro. De litro para ml, caso eu tenha que transformar, basta multiplicar por 1000. E o contrário, de ml para litro, ou divide por 1000, eu prefiro multiplicar por 10 a menos 3. É só no lugar do milho colocar 10 a menos 3. Uma outra unidade muito usada é o metro cúbico. Lembrando que o metro cúbico é a mesma coisa que 1000 litros. Então, de metros cúbicos para litro, basta multiplicar por 1000 e o contrário dividir. Outras unidades muito utilizadas é o decímetro cúbico, é o centímetro cúbico. Lembrando que um decímetro cúbico é a mesma coisa que litro e um centímetro cúbico ml. E uma conversão que eu já usei bastante, que ele pede direto de metro cúbico para centímetro cúbico, ou seja, de 1000 litros para ml. Então, de metro cúbico para ml, basta multiplicar por 10 a sexta. Outra variável de estado seria a pressão. E a definição de pressão seria, traduzindo, a colisão entre as moléculas do gás no recipiente. Quanto mais intensa são essas colisões, maior é a pressão. E na química a gente vai usar basicamente ATM, que significa atmosfera, ou milímetros de mercúrio. Então, 1 ATM é a mesma coisa que 760 milímetros de mercúrio. Então, essas duas conversões, com certeza, são as que nós iremos mais utilizar na química. Já na física, eles trabalham num sistema internacional que é em Pascal. 1 ATM é a mesma coisa que 10 a quinta Pascal. 1,01, mas 10 a quinta. Torricelli é a mesma coisa que milímetro de mercúrio. Então, 1 ATM é a mesma coisa que 760 Torricelli. E também, muito raro, cair nos exercícios, bar. Então, muitos exercícios até falam que a ATM é a mesma coisa que bar, porque é 1,0735, então acaba ficando a mesma coisa. E uma outra variável de estado seria a temperatura. E na física, você vai trabalhar com transformação em Fahrenheit, para Kelvin, para graus Celsius. Na química, basicamente, o que nós iremos utilizar é a transformação de graus Celsius para Kelvin. Essa transformação é muito importante. Para fazer aquela revisão, basta pegar a temperatura em graus Celsius e somar com 273. Cá entre nós, uma das temperaturas mais clássicas é 27 graus Celsius. Por quê, professor? Porque se eu colocar 27 aqui mais 273, vai dar 300 Kelvin, e a conta fica bem fácil. 27, 127, menos 73. Então, são temperaturas muito trabalhadas para não dificultar a nossa conta, beleza? Bom, passando por essas três variáveis de estados, nós vamos agora para a definição de gás ideal. Professor, o que é um gás ideal? Geralmente não, os gases, o gás oxigênio, na atmosfera com nitrogênio, todos eles são gases reais. Gás ideal seria aquele gás hipotético. É lógico que existem muitos gases reais
que se comportam muito próximo de um gás ideal. O gás ideal na química é a mesma coisa que na física, fala assim, eu tenho uma superfície sem atrito, por exemplo. A gente sabe que não existe superfície sem atrito. Quando a gente fala que a superfície é sem atrito, quer dizer que o atrito é tão baixo que basicamente a gente pode desconsiderar. Agora, gás ideal é aquele que as colisões entre as partículas são perfeitamente elásticas. Ou seja, uma molécula de gás, outra molécula bate, com a mesma energia que ele bate, ele acaba se repelindo. E entre as partículas não há qualquer tipo de interação, como forças intermoleculares, forças repulsivas, e além disso, essas partículas não ocupam um espaço. Ou seja, essas partículas são um ponto material. Elas não ocupam um espaço. Então é um pontinho que nós temos. Agora, para mostrar na prática que é um gás ideal, dá uma olhada aqui nessa animação que eu acho perfeita, né? Esse programinha, né? PET Colorado, que é acesso na internet, é um programa que tem várias simulações perfeitas que nós temos aqui. E dá uma olhada nessa aqui, ó. Ele pegou um recipiente, aqui ele colocou o barômetro, né? Que mede a pressão, temperatura. E a gente pode fazer várias coisas aqui. Aqui dá para aumentar a temperatura, diminuir a temperatura. Agora dá uma olhada aqui, ó. Se eu colocar gás aqui dentro, deixa eu dar uma borrifada aqui, ó. Note que quanto mais gás eu vou colocando, olha a pressão, ela aumenta. Só que a gente não vai trabalhar agora com quantidades diferentes de gás, ó. Não está 29, 28. Se eu colocar mais gás aqui, por exemplo, ó, vai para 37, 38. É óbvio, né? Quanto mais gás nós tivermos aqui dentro, aumenta a pressão. Agora é o seguinte, dá uma olhada nas bolinhas. Olha uma bolinha só, né? Foca numa. A mesma energia que ela bate, ela volta. Então as colisões são totalmente elásticas. Não existe força de atração e muito menos de repulsão. Isso é um gás ideal. Agora, para aproveitar a animação, para aproveitar aqui esse simulador, dá uma olhada na pressão aqui, tá vendo? 38 mais ou menos. O que acontece com essa pressão se eu diminuir o volume? Gente, se eu diminuir o volume, as moléculas vão ficar mais estreitinhas, assim, uma perto da outra. Olha, na área 38, se eu diminuir o volume, vai para 60. Então eu notei com esse simples movimento, se eu diminuir o volume, o que acontece com a pressão? A pressão, ela aumenta. Então eu quis provar indiretamente, sem falar transformação gasosa, que se eu diminuir o volume, a pressão aumenta. Ou seja, a pressão é inversamente proporcional ao volume. Tá certo? Aumentou a pressão, diminuiu o volume. Pensa numa seringa. Se diminui o volume, a pressão aumenta, tá? Bom, e se você observa, deixa eu voltar aqui, ó. A temperatura permaneceu constante. Então, de novo, diminuiu o volume, aumentou a pressão. Beleza? Bom, voltando aqui para a nossa animação, é o seguinte. Então, gases ideais são aqueles que as colisões são totalmente elásticas e não há qualquer tipo de interação. Tá? Geralmente um gás real é próximo do gás ideal quando a pressão é baixíssima e a temperatura é muito alta. Beleza? Bom, a primeira transformação que nós vamos trabalhar, né, e outra, todas as transformações a partir de agora, nesses 3 módulos introdutórios, vai ser uma transformação para uma massa fixa de gás. Isso eu tenho que deixar bem claro. Ou seja, eu tenho 1000 moléculas de gás antes, fiz uma transformação, continua com 1000 moléculas. Porque você viu na animação que eu ia bombeando lá, eu ia colocando mais moléculas e alterando pressão, volume, temperatura. Então, nas transformações que nós iremos trabalhar agora, a massa do gás é fixa. O que eu tenho antes é igual depois. A primeira transformação é chamada isotérmica. Dá uma olhada aí, gente. Isotérmica é uma transformação que acontece com a temperatura constante. Agora, calma, se a temperatura é constante, outra. Quem foi que trabalhou com transformação isotérmica foi o Boyle-Mariotti. Mas, enfim, se a transformação, se a temperatura é constante, vai variar o quê? A pressão e o volume. Porque não existe transformação se ficar todo mundo constante. É que na isotérmica a temperatura é constante e vai variar a pressão e o volume. Como eu já te mostrei a animação, se eu aumentar a pressão, o que acontece com o volume, gente? Diminui. Por isso que a pressão e o volume são grandezas inversamente proporcionais.
Dá até para fazer alguns exercícios de cabeça. Por exemplo, se eu dobrar a pressão, o que acontece com o volume? Diminui pela metade. Se eu triplicar a pressão, o volume cai quantas vezes? 3 vezes. Dá uma olhada aqui nessa explicação agora. Vamos supor que eu tenho um recipiente e nota que cada bolinha vermelha aqui seria uma molécula de gás. Esse recipiente eu apliquei uma pressão de 16 atm e o volume era de 1 litro. Beleza? Situação inicial. Aí depois eu diminuí a pressão. Eu diminui a pressão pela metade. Então, de 16 vai para 8. Agora, se eu diminuir pela metade, o que acontece com o volume? Dobra. Pensa de trás para frente, não era 8? Se eu dobrar a pressão, o volume cai pela metade. Agora, se eu tirar a pressão, o volume dobrou. E se agora eu colocar a pressão para 4? Observou-se o Boyle-Mariotti que se você diminuir a pressão para 4, o volume dobra. Né? Se você diminuir pela metade. E se eu colocar agora 2 atms? O volume dobra. Agora, como que eu faço para colocar num gráfico a relação de pressão e volume? Gente, esse gráfico ele é muito clássico. O gráfico da pressão em relação ao volume. Vamos colocar? No primeiro momento, se a pressão era 16, o volume era 1. Depois a pressão caiu para 8 e o volume foi para 2. Depois a pressão foi para 4 e o volume foi para 4. A pressão foi para 2, o volume foi para 8. Agora, se eu for traçar um gráfico aqui, ó, esse gráfico ele é uma isotérmica. Beleza? Então, todos os valores, aqui só vai dar certo esse gráfico bonitinho, que é uma hipérbole, se eu tenho uma temperatura constante. Porque se eu variar a temperatura, o gráfico não vai ser uma hipérbole como essa presente aí. Então, se a gente observar aqui nessa transformação aqui, ó, aí outra, se eu tiver uma outra temperatura, o gráfico vai ser uma outra hipérbole. Quanto maior for a temperatura, né, fazendo aqui, ó, maior seria mais intensa essa hipérbole, mais deslocado para esse sentido. Mas em qualquer um desses pontos que eu acabei de fazer com vocês, qualquer um desses pontos, eu posso falar que a pressão vezes volume é uma constante? Professor, não entendi por que é constante. Pega nesse ponto. Quanto que é a pressão? 16, volume 1. 16 vezes 1, 16. Nesse ponto aqui, ó, se eu pegar a pressão vezes volume, 8 vezes 2 dá quanto? Dá 16. Então, em qualquer ponto dessa curva, se eu pegar a pressão e multiplicar pelo volume, sempre vai dar uma constante. Agora, se eu pegar daqui para cá, dessa primeira bolinha para essa bolinha, você concorda que teve uma transformação? Por que teve uma transformação? Porque tem duas situações, a inicial e a final, e elas são diferentes. Então, em qualquer um desses pontos, nessa isotérmica, o produto da pressão e o volume são constantes. Por isso que eu posso falar que a pressão inicial vezes o volume inicial é igual à pressão final vezes o volume final. Ou seja, se aqui é constante e aqui é constante, se eu igualar as duas, PV igual a PF vezes VF. Perfeito? Bom, agora, como que a gente faz nos exercícios? Gente, vamos abrir na apostila na página 395 e nós temos a primeira questão, uma questão bem teórica a priori, né? Ela colocou um gráfico, né? O gráfico abaixo representa o comportamento de uma massa fixa de um gás. Observando o gráfico, é correto afirmar que, mesmo sendo uma hipérbole, será que é de uma transformação isotérmica? Como que eu faço para comprovar? Pega esse ponto aqui, ó, e pega esse ponto. Se eu multiplicar 4 vezes 1,5, dá 6. E se eu multiplicar 2 vezes 3, também não dá 6? Então, isso aqui caracteriza uma transformação isotérmica. Então, é incorreto afirmar que o gráfico é uma descrição da lei de Boyle? Sim, é uma isotérmica. Quando a pressão do gás cai de 4 para 2, quando a pressão cai de 4 para 2, o seu volume aumenta proporcionalmente. Né? Quando a pressão cai, o volume aumenta. São grandezas inversamente proporcionais. Mas o volume aumenta proporcionalmente. Ou seja, de 4 para 2 caiu pela metade. De 1,5 para 3, o volume dobrou. O produto pressão vezes volume, que é o P vezes V, é constante? Sim, ué. Como eu peguei aqui, pressão é 4, volume é 1,5, é igual a 6. É igual a 2 vezes 3, que é 6. Pega esse ponto aqui, ó. É igual a 1 vezes 6, que é 6. Então, é constante. O gráfico representa uma transformação isotérmica.
pois a temperatura não varia. Nota que não tem temperatura aqui. Não tem temperatura. A gente só vê que a temperatura não varia porque nós temos uma hipérbole perfeita aqui, ó. Né? Agora, por que a E vai estar errada? Será que o gráfico representa a transformação de um gás real? Não. Todas as interpretações que nós vamos fazer é para gás ideal e não para gás real. O gás real vai ter essas forças atrativas e repulsivas que não vai dar bem uma hipérbole, uma coisa muito próxima dessa. Beleza? Por isso que a E está errada. Olha a segunda questão. Gente, a segunda questão a gente tem que desenhar o exercício. Porque a gente vê que tem um monte de informações aqui, né, um monte de números que a gente tem que saber traduzir. Então, vem cá, um balão possui inicialmente 760 milímetros de mercúrio e volume V. Desenho. A pressão do balão é 700 e o volume é V. Após ser submetido a uma transformação isotérmica, então a temperatura ficou constante, o seu volume passa a ser 20 vezes maior. Então, o volume aumentou. É óbvio que a pressão vai diminuir, tá? Então, depois que nós temos, o volume ficou 20 vezes maior. Aí ele pergunta, a nova pressão é? Ah, não, ele não perguntou a nova pressão. Olha aqui, ó. A nova pressão do balão corresponde a qual porcentagem do inicial? Gente, nessa transformação eu vou chamar de situação 1 e situação 2. Como eu tenho uma transformação isotérmica, pressão 1 vezes volume 1 é igual a pressão 2 vezes volume 2. Colocando os valores aqui, né, deixando em função de V, passa o 20V dividindo, corta o V com V, enfim, a pressão 2 vai ser 38 milímetros. A pessoa vai lá e marca a alternativa aí. Calma. Eu não perguntei quanto que é a nova pressão, eu perguntei em porcentagem. Qual é a porcentagem dessa pressão em relação à inicial? Gente, poderíamos fazer por regra de 3, ou seja, 760 é 100%. 38, que foi que caiu, vai ser quantos por cento? X. Ou pega a parte pelo todo, pega o 38 por 760, vai dar 0,05, que é 5%. Então a pressão final ela é 5% da pressão inicial. Beleza? A terceira questão, gente, essa questão aqui ela foi adaptada. É uma questão que ela foi modificada aqui de Minas Gerais e eu vi quais foram as modificações e vou passar para vocês. Ó, você viu que aí no seu enunciado tem dados, a constante universal dos gases é 0,082? Ou seja, nós não estamos nessa aula ainda. Então ele colocou os valores aqui que eu vou te mostrar quais foram colocados. Enfim, ele fez um texto aqui, mas o que me importa está lá embaixo. Ó. Vamos lá. Ó. Considere que em uma experiência um recipiente tem o volume 1 igual a 8,2. Então foi adicionado esse volume, tá? Por isso que foi adaptado. Então o volume 1 a partir de agora é 8,2. Totalmente fechado, contendo 1 mol de um gás ideal. Então, se o recipiente é fechado, se tiver uma transformação, a massa do gás é fixa. Sob pressão de 4 atm. Aqui, ó, situação inicial. Pressão e volume, que ele falou que é 8,2. É submetido a uma expansão a temperatura constante, por isso que a transformação é isotérmica. E o comportamento desse gás é considerado ideal, conforme mostra o gráfico. Nesse caso, quando o gás estiver ocupando o volume de 32,8, qual será a pressão? Eu quero saber qual seria a pressão. Você viu que eu tenho uma transformação e ele falou que é isotérmica? Por que ele colocou 127? Porque qualquer valor de temperatura aqui vai dar 127. Mesma coisa. Pressão inicial, volume inicial é igual a pressão final vezes volume final. Quanto que é a pressão inicial? 4. Volume, 8,2. Pressão final, 2 e o volume, 32. Passando dividindo, a pressão vai dar 1 atm, alternativa C. Beleza? Agora dá uma olhada nessa explicação que eu vou dar para vocês. Vamos supor, e vai ter muito na tarefa desse, que eu tenho duas transformações isotérmicas, a primeira e a segunda. Né? Inicialmente com 10 atms e 40 litros, e aqui 10 atms e 40 litros. Agora dá uma olhada como muita gente erra. Vamos supor que na primeira situação, ele fala que teve uma transformação isotérmica e o volume foi reduzido de 10 litros. E na segunda situação, o volume foi reduzido a 10 litros.
Será que tem diferença? Ele vai perguntar, calcule a pressão final, sendo que o volume foi reduzido de 10 litros e a 10 litros. Gente, essa preposição muda totalmente o exercício. O que é reduzir o volume de 10 litros? Ou seja, ele tinha 40, vai diminuir 10. Ou seja, ele vai ficar com 30. Como que eu faço para achar a pressão final? Pressão inicial, volume inicial, pressão final, volume final. 10 vezes 40, pressão vezes 30, enfim. Nesse caso, a pressão final é 13,3. Agora, e se eu reduzir o volume a 10 litros? Então, eu tinha 40, reduzi até chegar a 10 litros. Então, o volume final vai ser 10. Vai mudar totalmente a questão. Pressão, volume, 10 vezes 40 é igual a pressão vezes 10. Ou seja, olha como muda a questão. Né? Se reduziu de 10 litros, vai para 13. Se reduziu a 10 litros, vai para 40. Então, cuidado na interpretação do exercício. E a sua tarefa do módulo 11 são esses exercícios. Gente, faça a tarefa, né, que eu acho muito importante, e espere o próximo vídeo de transformações gasosas. Gente, um abraço para vocês, sucesso e até a próxima, se Deus quiser. Tchau!